A gente sabe quando vai começar, mas não sabe mais quando vai terminar. A gente vai precisar de ajuda aqui. A gente encalhou no mato, a gente deslizou. Aqui nós vemos a cara da corrupção no Brasil. Onde não chega asfalto, cresce a resistência. Vai entrando no Amazonas, olha o que essa estrada vira. Barro. Vidas esquecidas, mas não caladas. Sejam bem-vindos à BR-319. Brasília, o coração político do Brasil. No palco das decisões que moldam o futuro do país, a BR-319 é palco de discussões acaloradas. Ambientalmente e economicamente, não se faz uma estrada de 400 quilômetros no meio de floresta virgem apenas para passear de carro se não tiver associado a um projeto produtivo. Nós temos o direito de passear na 319. E não é a senhora que não vai permitir que a gente passeie na 319. Nós, amazonenses, queremos ter o direito de passear na 319. A senhora passeia na Avenida Paulista hoje. Nós queremos passear na 319. O acirramento dos debates transformou o futuro da rodovia, construída nos anos 70 para integrar a Amazônia ao Brasil, numa guerra de narrativas. A colonização da Amazônia é dificultada pela escassez relativa de transportes. O lançamento de vias terrestres de penetração, servindo de complemento ao sistema de rios navegáveis, torna-se, portanto, um imperativo. A nossa jornada para compreender todos os pontos de vista reúne um time diverso, um deputado federal, uma jornalista, uma advogada especializada em litigância ambiental, 2 cinegrafistas e um empresário. Os 2 carros já estão aqui. A gente vai começar a nossa expedição já já. Eu estou com toda a equipe aqui comigo. Estamos com a Lúcia, com a equipe toda de aqui da filmagem. Temos até segurança, né? Olha, a gente está chique. Hoje a gente está chique aqui. O Amon está lá em cima. Ele só vai gravar uma entrevista às 9h30. Depois a gente já parte para o Congresso. A presença dos policiais militares é necessária para garantir a segurança de todos. Atravessaremos trechos onde o tráfico de drogas e o crime organizado estão presentes. Nós vínhamos trafegando, um breu, né? Na escuridão, e eu olhei no retrovisor, vinha um veículo se aproximou, todo apagado. Então, nós aceleramos, né? Ele acelerou atrás, né? Aí nós constatamos que eles estavam mesmo na nossa cola. Então, lá na frente, como a gente vinha mapeando o GPS, nós sabíamos que tinha um posto da Polícia Rodoviária Federal. Então, quando nós avistamos o posto, né, que nós adentramos, eles saíram da cola e entraram à direita, na rodovia. Nós paramos no posto, pedimos, né, solicitamos a ajuda dos policiais que ali estavam, pegaram a placa e ficou só nisso. Eles nem saíram do posto. A gente querendo reportar e o cara querendo fiscalizar a gente. Aí vocês também de onde? Não sei o que. A gente denuncia o criminoso e no posto da Polícia Rodoviária Federal eles vieram desconfiar da gente ao invés de ir atrás dos bandidos que estavam na estrada. É mole? Vamos ao começo dessa história. Nosso ponto de partida é o Congresso Nacional. Levamos na bagagem um documento do governo federal que aponta saídas para a rodovia. Há quase um ano, o relatório final do grupo de trabalho ali da BR-319 foi finalizado. Esse relatório reúne quase 20 anos de estudos do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, do Ministério dos Transportes e de todos os principais órgãos e especialistas do Brasil para tratar sobre a BR-319. E de lá para cá, pouco foi feito de concreto para que essa situação avance. Nós vamos mostrar qual é a realidade da população que mora isolada no estado do Amazonas, com dificuldade de acesso até mesmo a medicamentos e a alimentos por conta do isolamento em relação às águas e à terra. Vamos falar sobre os recursos que foram gastos ao longo de décadas nessa BR, do impacto dela no meio ambiente, positivo e também negativo,
e da necessidade que nós temos de investimentos na prevenção e no combate ao desmatamento, aos grileiros e a todo o crime organizado no estado do Amazonas e na Amazônia Legal como um todo. Saímos de Brasília. Seguimos por Cuiabá, Vilhena e Porto Velho, cruzando rodovias que deveriam ser símbolo da integração nacional. Em mais de 4.000 quilômetros percorridos, nenhuma fiscalização. A atuação da Polícia Rodoviária Federal na BR-319 é insuficiente, e isso a gente prova com documentos como esse aqui que eu obtive através de um requerimento de informações protocolado através da Câmara dos Deputados. A atuação não é insuficiente só na BR-319, é no Brasil inteiro, mas nessa BR, cada policial que deixa de estar lá contribui não só para o tráfico de drogas correr solto ou para que infrações de trânsito e carros inadequadamente transitem na via. Também contribui para o aceleramento das mudanças climáticas, contribui para o desmatamento na Amazônia, dentre uma série de outras questões que infelizmente envolvem essa rodovia por conta da falta de fiscalização. Eu já perdi a conta de quantas postos a gente já parou. Mais um inoperante. Deveríamos ver agentes monitorando cargas, garantindo a segurança de motoristas. Mas os postos da Polícia Rodoviária Federal estão desertos. Viaturas estacionadas. Nenhum controle sobre o que entra e sai da Amazônia. Nenhuma vistoria sobre o que é transportado por essas estradas. A rodovia federal, em vez de um caminho regulado, é uma avenida sem lei para o escoamento de riquezas ou para o crime. A cada quilômetro, a paisagem muda. O cerrado dá lugar ao pasto. O verde intenso das matas é substituído pelos tons do solo exposto. O desmatamento avança sem resistência. Aqui, a floresta perde espaço para o gado. Olhamos para os lados e vemos um país que se expande sem controle. Atravessamos estradas federais em condições precárias e estradas locais com mais segurança viária. Para você ter uma noção de como são as estradas em outros locais do Brasil. A gente está numa estrada aqui que é uma espécie de vicinal, não é a principal, e essa aqui é a qualidade, ela não tem nem um buraco direito. Tá tinindo. Olá, meu parceiro. Vamos lá. Meu nome é Matheus, sou manauara, empresário, tenho 33 anos. Hoje eu trabalho no Distrito Industrial, Zona Franca de Manaus. E eu topei esse desafio, realmente, de conhecer uma das zonas de escoamento de produção. Eu, enquanto cidadão manauara, eu sei da importância que tem a 319 para a nossa população. E hoje, tendo essa oportunidade também de passar por ela, eu vou conseguir entender ainda mais a vida das pessoas que dependem dessa via. Tem muito trabalhador que pega seu caminhão, que trabalha com logística, com transporte, que utiliza a 319 como meio de sustento. A BR-319, ela tem uma importância ímpar. Por quê? Porque ela atende principalmente o transporte de mercadorias fundamentais, principalmente as perecíveis. Hoje, 87% das mercadorias que entram e saem do estado do Amazonas usam os navios. A rodovia, ela nos dá mobilidade, ela nos dá velocidade, ela também reduz custos no tocante a tempo e, acima de tudo, reduz uma burocracia que é realmente um dos fatores que nos prejudica. Quando caminhões ficam travados na estrada, o abastecimento em Manaus é comprometido. Milhares de quilômetros rodados, nenhuma presença do Estado. Começamos a deixar o Cerrado em direção à Amazônia, sabendo que essa ausência
será ainda mais profunda no coração da floresta. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à cidade de Aragarças, em Goiás. Dentro de instantes a gente já vai passar pela divisa e vamos entrar no primeiro ponto do estado do Mato Grosso. Entramos no norte de Mato Grosso. No centro do agronegócio nacional, a paisagem muda. O cerrado se curva ao verde vivo, aos espelhos d'água. No caminho de Cuiabá, a Vilhena, em Rondônia, a estrada também é um território livre. E nós seguimos, sabendo que ainda estamos no segundo dia da expedição. A velocidade média desse trajeto vai ter que ser menor. Até a gente chegar em Porto Velho. Vocês viram a condição da via, tá tendo muito buraco. Então é de suma importância que a gente diminua essa velocidade para a gente evitar acidente. Dá pra ver como o governo federal trata diferente as regiões do Brasil, né? O valor investido provavelmente é menor, ou se não é, no mínimo, o retorno do investimento com certeza não é o mesmo, né? Agora, estranho porque na Zona Franca de Manaus a gente produz tecnologia para o restante do Brasil. E no próprio Amazonas a gente também consome do agronegócio. Tem soja, tem arroz, tem carne. A quem interessa a não pavimentação da 319 e o isolamento do Amazonas para o restante do Brasil? Neste território, onde a natureza e o agronegócio disputam espaço, o que está em jogo é mais do que a qualidade do asfalto. É a solidão da travessia. Olá a todos, acabamos de chegar em Rondônia. Estamos indo de carro de Brasília em direção a Manaus e vamos passar ali pela BR-319. Eu vou parar também em Lábrea para lá na cidade participar de alguns eventos e eu estou compartilhando aqui toda essa experiência com vocês. Uma primeira visão que nós tivemos é, primeiro, as estradas não estão em tão bom estado, mas à medida que a gente vai chegando ao norte do Brasil, elas vão piorando cada vez mais. E outra coisa que nós percebemos é que a Polícia Rodoviária Federal parece que está inoperante no Brasil inteiro. A gente andou mais de 2.000 quilômetros e em nenhum posto da Polícia Rodoviária Federal que nós passamos tinha alguém trabalhando, infelizmente. Abandonamos o asfalto a caminho de Lábrea, às margens do rio Purus. O Amazonas tem duas estradas sem asfalto nesse trecho. A BR-230, conhecida como Transamazônica, e a BR-319, que ela é apelidada e chamada há décadas de a nova Transamazônica. Isso aqui é um recorte de como o Amazonas é tratado. O Amazonas é tratado em diferença para o restante do Brasil. Isso aqui, ó, final do trecho pavimentado. Estamos no sul do Amazonas, indo para Lábrea, e a gente já começa a observar a diferença de tratamento que a gente recebe, tanto do governo federal, e não é culpa só de um não, porque entra e sai governo, isso aqui continua igual. Vem observar, vem aqui comigo. Olha aqui, a gente consegue ver onde termina a estrada asfaltada, vai entrando no Amazonas, olha o que essa estrada vira. Barro. Olha aqui, filma aqui de perto. Aqui, ó. Isso aqui é barro, gente. Mas o que nos esperava na Transamazônica, no trecho de 260 quilômetros até Lábrea, foi ainda mais brutal. Aqui, a estrada se torna prova de resistência e de superação. Ela já teve pior um pouco. Uns 4 anos atrás, a gente passava aí de 2 dias para sair de Humaitá e chegar em Lábrea, era ruim. Hoje nós estamos fazendo em 6 horas, 7 horas de viagem, né? Porto Velho, Lábrea, mas teve pior. Hoje só tem uma balsa, antes eram 5 balsas. Tem a balsa no Passear, no Mari, no Mucuim, no Issuã e no Ipixuna. Aí hoje está melhorzinho. Mas devido à estrada, entendeu? A consequência, péssima rodagem, estamos sem condições de o caminhão vir exportar e importar mercadoria. Entendeu? Que olha, vocês estão vendo aí, ó, as enchentes, entendeu? Falta de manutenção que nós precisamos, entendeu? Da BR que liga o Humaitá
e Lábrea, que são 2 municípios parceirados um com o outro. Só uma balsa restou. As outras foram substituídas por pontes que já não sustentam o próprio nome. Ah, mas porque você veio num dia que tava ruim a estrada? Mentira. Ah, ajeitaram no dia seguinte? Mentira também. Ela tava completamente solta. Pra levantar com a mão. Aqui. As pontes não são a única ameaça à segurança das pessoas. O transbordamento dos igarapés transformou trechos da Transamazônica em leito de rio. Em vários pontos, a única opção é avançar ou recuar. A estrada vira lama e o caminho se torna desafio físico e mental. No trecho entre Humaitá e Lábrea, a rodovia federal é um campo de provas. Quem se aventura na Transamazônica carrega indignação, carrega dúvidas, carrega o sentimento de que o país está de olhos fechados para a realidade daqui. Que para quem mora em Manaus, precisa de atendimento médico às vezes urgente. Tem gente que sai muita gente doente daqui para lá e de lá para cá para atendimento. Às vezes fica na estrada aí mais de um dia para chegar num dia para consulta, já não consegue chegar pela questão da situação da estrada. A gente está gastando aí um tempo imprevisível, às vezes gasta 24 horas, às vezes gasta um dia e meio, às vezes 2 dias, pela questão da estrada dificultosa, né? Se a estrada tivesse asfaltado hoje, eu acredito que uma viagem Manaus-Lábrea-Manaus aí, de ônibus rodoviário, você gastaria aí no máximo 14 horas de viagem, com a travessia de balsa, né? Do alto, dá para ver melhor as distâncias e o isolamento de quem mora em Lábrea, a 850 quilômetros de Manaus. Se eu tivesse que fazer um pedido para o responsável pelas rodovias, né, pediria que melhorasse o asfaltamento, colocasse asfaltamento na estrada e assim ficaria melhor a locomoção, né, para que as coisas chegassem até aqui com mais facilidade, e aquelas pessoas que a gente tem parentes em outras cidades, ficaria melhor de locomoção, né. Porque só quem sofre é a gente, que é agricultor, que mora aqui em Lábrea, que muitas das vezes sai atrás de um recurso de doença e a gente muitas das vezes chega lá passando mal, porque não tem como, a estrada é muito ruim. Com a economia e a saúde sufocadas pelo descaso, a vida em Lábrea segue o leito do rio Purus, o único caminho possível para a movimentação de pessoas e cargas. Só que agora é preciso enfrentar também as secas prolongadas dos rios amazônicos. A seca extrema na região amazônica prejudica o cotidiano de 420 mil crianças ribeirinhas. Todo o estado está em emergência por causa da seca, que afeta cerca de 300 mil pessoas no estado. O nível dos rios atinge uma baixa histórica. Estamos desembarcando aqui, gente, na comunidade da Praia do Gado, que a gente veio mostrar para vocês aqui de perto como que é uma comunidade ribeirinha aqui de Lábrea. Quando foi no verão, com a seca dos rios, devido a essas nossas mudanças climáticas aí o rio secou, que não tinha como uma embarcação passar. Aí nós ficamos como? Ficamos aí ilhados, praticamente ilhados, porque a BR é um desafio, outro desafio grande. Não tem como os barcos passar, nós passamos um sufoco o ano passado. O isolamento constante e crescente não é a única prova de resistência de homens e mulheres de Lábrea. Famílias inteiras sobrevivem sem água potável. A gente sofre, né? E quando chega essa época aqui, facilita. Só que a água chega muito doentia, né? Que ela vem muito todada. E só o nosso intestino sabe o que nós recebemos aqui. A nossa água não tem qualidade. Tá bem aqui na biqueira de casa. Mas não dá para nós colocar um balde d'água desse lá na nossa cozinha para nós beber. Porque tem muita terra. A falta de saneamento básico é uma realidade invisível nos relatórios oficiais. Mas aqui,
cada balde tem gosto de abandono. A água do rio segue por esses canos e chega às casas sem nenhum tratamento. Aí a gente espera sentar para a gente poder utilizar. Eu trago água da cidade para minha filha, porque ela já teve um problema de prolapso retal e o médico lá em Porto Velho falou que é por conta da água. A dona Antônia quase perdeu a filha para a água contaminada pelo esgoto doméstico. O pai morreu de câncer. Não resistiu a idas e vindas pela Transamazônica entre Lábrea e Porto Velho. Uma estrada digna é sinônimo de sobrevivência. Isso na hora de uma necessidade, né? Questão de doença, que as pessoas vão doentes. Meu pai foi uma das pessoas que enfrentou muito essa estrada doente, ele não podia, porque ele tinha câncer no fígado e o saculejo fazia ele ficar mais doente ainda. Então ele enfrentou muito essa estrada. E a vontade que eu teria da estrada ficar uma estrada boa, de qualidade para as pessoas, né, estar se movimentando para lá, fazendo seu tratamento, é por conta das pessoas que estão doentes, que vão da nossa cidade para outro lugar. Para quem tem criança é terrível quando a gente vai viajar, né? Além do frio, a lama que atola, e agora o perigo que tem, né? Muitos ônibus às vezes viram. Terrível. Uma vez minha irmã foi com a minha sobrinha que tem problema de coração, aí eles viraram de noite. Meu Deus. Aí a luz grita atrás de achar a menina dela estava por debaixo do urbano. Nas comunidades ribeirinhas de Lábrea, o rio é estrada, é água de beber, é o esgoto. Mas ele também é um espelho. E o que reflete é a ausência do Estado, mesmo onde a água é abundante. Porque aqui, o problema não é a natureza, é o abandono. Deixamos Lábrea e sua gente acolhedora para trás, rumo ao maior desafio da expedição. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à BR-319. Em poucos quilômetros, vimos como a BR testa os limites do carro, do corpo e da mente. Mas quando tudo parece intransponível, algo emerge do barro mais fundo. A solidariedade entre os que se aventuram por aqui. Amon, a gente vai precisar de ajuda aqui. A gente caiu, saímos aqui. Acabou de acontecer com a gente saiu deslizando da estrada. A gente encalhou no mato, a gente deslizou. Deslizamos no meio da estrada. O pessoal tá parando aqui para tentar ajudar a gente. Deixa eu filmar para vocês entenderem, olha. Tá todo mundo parando aqui para poder ajudar. Rodamos, saímos aqui da estrada. Graças a Deus não aconteceu nada com a gente. Como é que a gente tem que fazer para poder retirar o carro? Põe o guincho, né? Faz uma poita no outro carro lá para não puxar. Puxa com guincho elétrico. O que você acha de tudo isso? A gente girou, você viu como foi? Sim, nós estamos conversando aqui com um grupo que estava fazendo a trilha aqui. Felizmente tivemos sorte, né, de resgatarem a gente. E eles estão relatando aqui como é quando eles vêm com caminhões, por exemplo. O pessoal aqui está bem bravo com a falta desse asfaltamento, dificuldade para transportar alimentos, tudo. Isso é humilhante, isso é deboche para o nosso povo. E isso é dia a dia, isso é realidade. 319 é essencial para a vida do amazonense, para a vida do roraimense que está lá, que depende desses insumos para chegar, cara. Essa rodovia ela é muito mais que nem a Marina assim falou, para passear. Cara, isso aqui é progresso para todos os estados, família. Uma mega cidade como Manaus tem uma escoação por barco e aéreo e tendo essa rodovia pronta, está pronta para fazer um negócio desse aqui, para transportar o progresso e está nessas condições. A equipe aí rodou aí, ó, por ter dado uma chuvinha, coisa simples, e aí acaba rodando, e aí a nossa equipe foi fazer um passeio, saiu de Roraima, passou por Santarém, agora tá dando a volta por aqui, agora dando um resgate aí pra turma aí. Vem cá. O Renatão tava dirigindo, eu quero uma palavra tua. Como é que isso aconteceu? Qual foi tua reação?
É manter a tranquilidade, mas a estrada não ajuda, né? É muito liso. Eram 14 veículos, parte de uma expedição de 9 dias e 4.500 quilômetros, liderada pelos Lavradeiros Club. Gente que não mede esforço nem quilômetro quando alguém precisa de ajuda. Eles nos tiraram da lama, literalmente. Desatolaram os carros, assumiram o volante quando o caminho ficou perigoso demais e nos ensinaram que, na BR-319, ninguém chega sozinho. 319! Isso vocês fazem por esporte, né? Isso a gente faz por esporte, por gosto mesmo. E o pessoal que precisa estar passando pela 319 por vida mesmo, por trabalho, para colocar comida em casa, o que tu acha dessa pessoa? São os heróis, viu? Porque, cara, vou te falar, é coisa pra louco mesmo. Tu já viste muita carreta virada nessa estrada? Tu já chegou a ver? Já, nessa expedição de 2025, eu acho que eu vi bem mais 9. 9? Imagina o prejuízo também, tanto para o caminhoneiro quanto para as empresas, que estão precisando utilizar isso como rota de escoamento, né, de produção. Escoamento de produção, ou até mesmo porque tem lugar que a gente só conseguiu chegar a certo ponto, tinha que pegar a balsa, né? Então não é igual assim pegar o carro e falar, eu vou levar alimento ali na outra cidade. Então tem toda uma rota, um planejamento, uma logística. Tipo, chegava lá, pegava a balsa para atravessar o rio, então era mais uma dificuldade, né? Então, às vezes, tipo, até mesmo para estocar a cidade, né? Digamos assim, levar alimento para pensar daquela população, daquele município, já é bem complicado. É complicado. E isso aqui é progresso e tá parado no tempo. Por quê? Porque quem é que ganha com isso? Porque nós não é. A população desconfia há décadas de que o dinheiro que é investido na manutenção da BR serve para desvios e que interesses escusos poderiam estar por trás do não asfaltamento da BR. Apenas um conceito radical de transparência e investigações sérias que resultem em prisões, em uma apuração devida e a responsabilização de gestores omissos pode resgatar a confiança da população, das pessoas que moram no entorno da BR, nessas instituições. Sem isso, o Estado brasileiro estará fadado a perder esta guerra contra o crime organizado, que já faz o papel das instituições fornecendo medicamentos, cestas básicas e até mesmo infraestrutura e água potável em muitos desses locais. Um grande exemplo de caso onde já aconteceu algo semelhante com que a população frequentemente denuncia ou reclama é a BR-156, onde operações, por exemplo, da Polícia Federal já resultaram ali na apuração de desvios na casa das dezenas de milhões de reais. No meio da estrada, entre o barro e o asfalto prometido, encontramos Ivan. Caminhoneiro de longa data, ele não carrega só mudas de eucalipto. Carrega também as marcas de quem conhece essa BR palmo a palmo e sente no bolso o preço da negligência. O que a gente quer, nós que trabalhamos no transporte aí, é uma melhoria aqui da rodovia, porque isso aqui já foi rodovia no passado, né? Então, como que é uma rodovia que já foi rodovia e agora eles questionam com o meio ambiente, sendo que a rodovia é a 319, né? A temida que o pessoal fala. Então aqui a região tem ônibus escolar, é ambulância que precisa ser passada, é o desenvolvimento até da região. Porque hoje, esse meu caminhão é um caminhão pequeno, ficava quase R$7.000 o transporte pela balsa, de Porto Velho a Manaus. Então não compensa. Aí o que o pessoal faz? Prefere vir por aqui. Na verdade fica um custo mais barato mesmo com esse prejuízo todo que a gente tem aqui, porque é uma mola que quebra, um pneu que fura, que estoura, acaba todo praticamente, né? Para Ivan,
desenvolvimento não é discurso, é estrada que funcione, é custo mais justo, é não ter que escolher entre lucro e perda total. E como tantos outros que cruzam esse caminho, Ivan segue, com esperança, paciência e um caminhão cheio de vida. Todo esse custo que está tendo aqui de manutenção da BR deveria ser aplicado para fazer já o asfalto. Não sei por que não faz, né? Faz 50 de lá para cá, de todas as duas partes, vai se ajeitando para melhorar o desenvolvimento da região. Porque aqui passa vida, é ambulância, é ônibus escolar, é tudo que precisa aqui da região, é passar tudo por esse local aqui. Os contratos que foram celebrados em 2020, às vezes com validade até 2027, podem custar até 750 milhões de reais, sem contar eventuais aditivos. Ou seja, custa caro e sai do seu bolso, do meu e do Ivan também. Mas será que esse dinheiro está indo de fato para onde ele precisa? E que a população que mora nesse local está vendo os resultados com os próprios olhos? Na ausência do Estado, o sinal de perigo na BR-319 tem nome, rosto e Wi-Fi. Joel Silva, o sentinela da estrada. Foi muito útil para a gente ter ali as suas informações em tempo real sobre quando que a BR está travada, quando que ela não está. Ali, mais lá para frente, onde a gente não teve essa cobertura, a gente acabou sofrendo já 2 acidentes, um com uma picape e outro com a outra, que rodaram, a gente não está com o pneu adequado, né? A gente está com o pneu para a estrada normal e infelizmente essa BR não é uma estrada normal. Ela é uma rodovia que ela muda de uma hora para outra. Pode ver, vocês saíram de um trecho de barro ali, de um trecho de lama, digamos assim, que choveu, vai ficar melado, depois de correr. Aqui já praticamente, ainda há pouco estava levantando poeira. Então aqui ela muda muito rápido. Joel conhece bem as histórias de vida e morte na BR-319. A bordo de sua caminhonete preta, batizada de Pantera, ele transformou a dor em missão. Em 2022 teve um viajante, um motociclista, né, que infelizmente ficou no atoleiro, né, passou mal e aí só estava ele e o parceiro dele e acabou falecendo lá no local. E demorou muito, foi 24 horas para retirar ele daqui. Joel começou a registrar o estado da estrada depois de testemunhar a morte de um motoqueiro e a omissão do resgate. O corpo ficou dias ao relento, sem merecer o mínimo de respeito à dignidade humana. Já que as autoridades não ajudam, Joel virou os olhos e a voz da BR para milhares de motoristas que dependem dela todos os dias. Fala pessoal, beleza? Mais uma vez por aqui para trazer informações atualizadas para vocês de hoje, 14 de junho de 2025. Estamos aqui no trecho do meio da BR-319. Nessa manhã amanheceu assim um trecho, nevando, né? Várias carretas cruzando o BR-319. Aqui é a Rota do Progresso. Positivo? É Joel quem mostra o que as autoridades fingem não ver. Acidentes, enchentes, motoristas ilhados. Joel grava, posta e avisa. Todos os dias. Ao encontrar Joel na estrada, mal sabíamos que os nossos caminhos se cruzariam de novo 6 meses depois das primeiras gravações. Olha, capotou. Meu Deus do céu. Dentro do veículo tombado, parte da nossa equipe, que estava de volta à lama para ver se as condições da rodovia tinham melhorado. Machucou? Não, foi devagarzinho, bicho. Tá tudo bem, ninguém se machucou. Tudo por aí, ó. Não, tá segura a porta. Tá vendo? Peraí, gente. Vem, me dá tua mão. Peraí. Deixa eu pegar minha. Me dá tua mão aqui, depois tu pega. Não, pô, se nós destombar, ela pega e volta, né? Pega. Ah, vamos destomar se também já. Por sorte, só houve danos materiais. Caso contrário, teríamos um desfecho imprevisível. Por falta de estrutura da rodovia, a equipe teve que esperar mais de 6 horas pelo resgate até Manaus. Não tem um posto da PRF, não tem ninguém do IBAMA, não tem ninguém de nada, de nenhuma autoridade. Quem se acidentar aqui, para chegar num hospital, só rezando.
Isso aqui é a rodovia do Progresso, né? A rodovia onde vocês andando por aqui, vocês puderam ver várias carretas passando pela BR-319, né? Então é uma rodovia muito importante. Então seria ideal, né, olhar com carinho para essa rodovia, né? Botar para fazer mesmo, não só falar, como a gente já ouviu muitos falarem, né? Então a gente espera que isso aconteça. Joel, parabéns pelo teu trabalho. Nós vamos nos esforçar em Brasília para transformar essa BR em uma estrada trafegável, uma estrada digna e com o monitoramento e a fiscalização devida. Nem todo mundo que cruza a BR-319 está de passagem. Alguns precisam ficar, por trabalho. Os servidores do único posto que encontramos, operante na BR-319, são heróis anônimos que enfrentam muitos riscos, longe de tudo e de todos. A gente mora em Manaus, vem pra cá e passa 15 dias aqui. Não tem condição de a gente ficar por aqui, porque não tem escola, não tem uma condição segura para a família da gente. E às vezes, no tempo do inverno mesmo, às vezes a gente passava dormindo na estrada por conta da dificuldade da estrada. E aí a gente tinha que dormir e seguir no outro dia. Caso algum servidor aqui adoeça, a gente vai ficar aqui tipo isolado, né? A gente não tem um veículo aqui para tirar a pessoa, então essa é a dificuldade. Quem cuida também precisa de cuidado. Ao deixar Igapoaçu rumo a Manaus, levamos na bagagem uma certeza. Cumprir uma missão, mesmo com medo, é transformar coragem em esperança. Os desafios da BR-319 são imensos. O maior deles é a divergência radical de opiniões. Quem é contra a pavimentação da rodovia põe o peso dos argumentos nos possíveis impactos ambientais, como o aumento do desmatamento e grilagem. A pavimentação da rodovia abriria caminho para o avanço do desmatamento ilegal, das queimadas e da grilagem de terras. O efeito espinha de peixe. A abertura de estradas secundárias poderia gerar um efeito espinha de peixe, que levaria à degradação ambiental em larga escala. A emissão de CO2. A pavimentação poderia levar à emissão de bilhões de toneladas de CO2 até 2050, o que agravaria o aquecimento global e prejudicaria o cumprimento das metas climáticas brasileiras. E a ameaça a áreas sensíveis, como as unidades de conservação e as terras indígenas, exigindo estudos ambientais para mitigar os danos. Enquanto boa parte dos estudos, divulgados nacionalmente, mostram extremos malefícios decorrentes da intervenção humana na floresta, ou seja, da própria existência da estrada, bem como do seu asfaltamento. Por outro lado, estudos e relatórios que apontam a possibilidade de um asfaltamento responsável, quando divulgados, são boicotados ou ignorados por parte das autoridades competentes. É o caso, por exemplo, do relatório do Ministério dos Transportes. O presidente do IBAMA admitiu, em documento oficial, que ninguém tinha sequer lido o relatório 1 ano e meio depois da conclusão. A pavimentação da BR-319 é um assunto tão espinhoso que não dá nem para começar a falar com responsabilidade e muito menos apresentar documentos, porque os clubismos ideológicos começam a atrapalhar antes que você possa finalizar uma frase sequer. O grupo de trabalho do Ministério dos Transportes defendeu, em documento oficial, a construção de um modelo que respeite a floresta, proteja seus povos e garanta dignidade a quem precisa dela para viver. O relatório, resultado de uma articulação entre 11 ministérios e órgãos ambientais e sociais, apresenta um plano inédito: transformar a BR-319 em uma referência nacional de infraestrutura com responsabilidade ambiental e social. Eu sou empresário e também sou defensor do meio ambiente. Parece que às vezes as pessoas confundem. Tentam fazer com que quem defende o desenvolvimento na nossa região é contra o meio ambiente e vice-versa. Isso não é uma verdade. Eu estou aqui para provar. Por isso que a gente teve a ideia desse documentário. Porque tem muita gente que fala da BR-319,
mas são poucas as pessoas, inclusive vários políticos, viu? Mas a gente não vê na prática tanto os empresários quanto políticos que falam da estrada indo até lá para ver pessoalmente. O primeiro passo para a construção de uma rodovia sustentável é substituir pontes frágeis por estruturas de concreto que respeitem os cursos de água. Já existem 41 projetos prontos, totalizando mais de 2.200 metros, mas sem a licença ambiental, nenhum deles pode sair do papel. Para reduzir o impacto sobre a biodiversidade, o projeto prevê a instalação de 172 passagens de fauna ao longo do trecho mais sensível da estrada, o chamado Trecho do Meio. Se implementado, será o segmento rodoviário com o maior número de passagens para animais do Brasil. Chegamos ao último posto da Polícia Rodoviária Federal antes de chegar em Manaus. Para variar, está fechado, completamente inoperante. A ausência de fiscalização não protege a floresta. Pelo contrário, o GT propõe reforço do policiamento com portais de controle e presença permanente de órgãos ambientais. A ideia é: onde o Estado está, o crime recua. Eu acredito que se ela fosse asfaltada, agilizaria a vida de muita gente, tanto dos municípios próximos como os que vivem na beira do Rio Purus aqui, né? Que são muitos municípios até chegar a Manaus. Você gasta aí 6, 7 dias de barco saindo de Lábrea para chegar em Manaus e vice-versa. A vontade que eu teria da estrada ficar uma estrada boa, de qualidade, para as pessoas, né, estar se movimentando para lá, fazendo seu tratamento, é por conta das pessoas que estão doentes, que vão da nossa cidade para outro lugar. Tudo era mais fácil, porque eu podia sair daqui visitar meus filhos, eles podiam me visitar, tenho 3 filhos em Manaus. Assim, no caso de doença, a gente também, tudo era mais fácil, que a gente podia ir e voltar também. Aí, do jeito que é a estrada, tudo fica difícil. Eu creio que melhorava mais um pouco, né? Eu creio que para nós já facilitava mais algumas coisas, né? Rapaz, ficava muito bom, né? Por causa que devido que é muito ruim aí a estrada quando tá agora no inverno, né? Que fica bastante ruim. E agora, um tempo desse, eu mandei uma farinha para Manaus, onde virou, e aí deu problema também na farinha. E se a estrada tivesse asfaltada, ficava uma maravilha para a gente. Para ser viável, a estrada precisa ouvir quem vive nela. O modelo proposto prevê a participação ativa das comunidades tradicionais na construção das soluções. É com eles, e não apesar deles, que o futuro precisa ser planejado. Essas propostas nunca saíram do papel e sequer foram lidas pelas autoridades competentes. O que mais tem é gente que mora na BR mostrando ou reclamando que só mexem o barro de um lugar para outro, dentro da própria estrada. Às vezes até desmatando no próprio entorno da BR-319 para cumprir com esses contratos que a União e o governo federal celebram para a suposta manutenção da BR-319. Um ano e meio depois da conclusão desse estudo, o Ministério dos Transportes e o Ministério do Meio Ambiente anunciaram um suposto acordo. Foi apenas o anúncio de um novo estudo, sem prazo de conclusão, para estudar esse mesmo estudo que, por sua vez, tinha sido baseado em 2 décadas de estudos. O que existe é um procedimento, não é feito um acordo. O acordo é como se fosse um arranjo. Na verdade, é uma discussão da boa técnica da gestão ambiental, da boa técnica da gestão dos recursos naturais do país, em parceria com a dinâmica de obras de infraestrutura que são muito complexas, como é o caso da BR-319.
Há muito tempo que nós, no Ministério do Meio Ambiente, viemos advogando, né? Temos advogado que é preciso fazer esses estudos, eles já foram feitos para a BR-163. Esses estudos ajudaram no processo de tomada de decisão do que deveria ser feito ao longo da BR para proteger a floresta, no caso da 163, e nós advogávamos desde sempre que a 319 tivesse o mesmo procedimento. O tal acordo que não era acordo, agora pode não ter efeito algum. Dias depois do anúncio desse novo e interminável estudo, a Câmara dos Deputados aprovaria o PL da devastação, como já ficou conhecida a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Para alguns, um avanço rumo ao progresso sem limites e à pavimentação sem respaldo ambiental. Para quem vive na Amazônia, uma ameaça à nossa própria existência. O projeto flexibiliza exigências ambientais, suspende a necessidade de licenciamento em diversos casos, permite autodeclarações de empreendedores e enfraquece a atuação dos órgãos de fiscalização. E ainda ignora comunidades tradicionais, indígenas e ribeirinhas. Amon Mandel disse não ao PL da devastação, não por ser contra a pavimentação da BR-319. Pelo contrário, Amon defende que a obra é essencial, mas alerta, ela precisa ser feita com base técnica, com responsabilidade ambiental e com o aval de estudos sérios, como os produzidos por órgãos federais. O que está em jogo não é o sim ou o não à estrada. É como ela será reconstruída. Evidentemente que a aprovação desse projeto é um retrocesso do ponto de vista ambiental e pode prejudicar e muito a saúde e a vida das pessoas. E não pode ser utilizado como se fosse um argumento pró-desenvolvimento. Pelo contrário, o desenvolvimento se faz com sustentabilidade. E é isso que eu defendo. Eu defendo o asfaltamento da BR-319 de maneira sustentável. Eu defendo ali a derrubada de determinadas amarras ideológicas que têm impedido esse asfaltamento, mas de forma alguma defendo a aprovação de um projeto que traz a devastação total e completa. Em agosto, o presidente Lula vetou 63 artigos do PL do desmatamento. Entre eles, o trecho que dispensaria licenciamento ambiental para reconstruir pavimentos em rodovias já existentes. Uma mudança que, na prática, abriria caminho para as obras. Com o veto, a pavimentação da estrada continua sujeita a revisões judiciais. O artigo 225 da nossa Constituição estabelece que é dever do Estado proteger o meio ambiente para as futuras gerações. Mas o que nós vemos na BR-319 é uma omissão, a ausência de Estado, perpetuando as desigualdades sociais e até mesmo facilitando o próprio desmatamento. É um convite aberto a grilagem, desmatamento e violência ambiental. E não é apenas a floresta que sofre. A própria população local é condenada à precariedade. Os dados são claros. A renda per capita na região amazônica é quase metade da média nacional. A mortalidade infantil muito maior, bem como evasão escolar de jovens e a informalidade. Sem emprego digno, sem saúde e sem educação, essas comunidades se tornam presas fáceis para mercados que prosperam à sombra da omissão. Omissão que também tem gosto de promessa não cumprida e, por décadas, repetida. Os ex-presidentes Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro prometeram acabar com o isolamento do povo da Amazônia. Em 2025, o presidente Lula repetiu declarações igualmente não cumpridas, feitas em seus mandatos passados, prometendo novamente a recuperação dessa via que num passado distante já foi asfaltada. Alfredo Nascimento, que um dia foi a esperança amazonense para essa estrada, também prometeu, mas não cumpriu. Ele foi 3 vezes ministro dos Transportes durante os governos petistas e atual presidente do PL no Amazonas, cargo em que também esteve durante o governo de Jair Bolsonaro, presidente de honra do PL. É assim, um pouco inacreditável, né? Que a gente
não acredita tanto, né? Porque é todo ano promessa quando chega a eleição, aí mais promessas, e passou a eleição, as promessas também acabam. Se ela não sair dessa vez, esse ano, pode colocar mais 4 anos aí pra sair. Queira Deus que dessa vez dê certo. Bora ver, Lula. O pessoal tá esperando ver, dessa vez mesmo que tu vai fazer isso aí. Esse aqui, que isso aqui era para ser do governo, não é para nós estar pagando o carro. Aí paga para ir, paga para voltar. E essa estrada aí nunca vai sair. Eu acho assim que os nossos governantes deviam tomar vergonha na cara, né? Que eu acho que dinheiro tem para fazer, não fazem porque não quer. Por exemplo, essas pontes que caíram aí, tá com o quê? 2 anos, né? E agora nada. Entra governo, sai governo e a coisa continua o mesmo. A voz das ruas ecoa a realidade que testemunhamos na expedição. Foram 6 dias e 3 acidentes que desafiaram nossa determinação e resistência. Mais de 4.000 quilômetros percorridos de Brasília a Manaus. É isso, senhores. Manaus. Agora começa a maior de todas as jornadas: tirar o Amazonas do isolamento e a BR-319 da lama. É hora de pavimentar um futuro em que desenvolvimento e preservação possam andar juntos, em perfeita harmonia. Senhoras, voltem, senhoras. Qual é a sensação de morar na frente de uma estrada de barro? Esse é o Amor Verso aí, ó. Atravessando a 319. Que é o cheio da viagem? Aham. Cansada, Lúcia? O que sobrou de mim ficou lá em Careiro da Várzea. Sargento, cansado? Bora voltar? Vai entrar pro making off, hein? Valeu!